Pelas minhas contas, você está bem na hora, chegou bem na hora aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? A gente fala de saúde em diversos aspectos, então já curte aqui esse canal, curte, se inscreva, né? Compartilhe e a gente já segue com a saúde em outro aspecto aqui, hein? Saúde digital. Antes disso, vamos falar aqui da Clínica Saba, que está proporcionando esse momento aqui para a gente. Na clínica nós temos um método próprio, né? E ele promove cura física, energética, emocional, cura física com osteopatia, quiropraxia, cura energética com a parte de terapias, né, na medicina chinesa e até mesmo nos bloqueios emocionais com terapias metafísicas, tá bem? Então, pessoas que têm soluções, né, muitas vezes estão buscando soluções e não conseguem encontrar com as técnicas convencionais, nós temos ajudado muitas pessoas há mais de 26 anos. Então, principalmente na parte física, quando essas pessoas querem evitar cirurgias, muitas vezes elas têm ali anos e anos de dores crônicas e a gente tem conseguido ajudar essas pessoas de 1 a 4 sessões, né? A gente tem tido efetividade de 52 a 154 vezes de maior eficácia. Então, Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Vamos lá? Bom, pessoal, então hoje eu estou recebendo aqui nosso querido amigo Gilson, que ele é um consultor, um estrategista digital. Será que existe saúde no aspecto digital? Eu vou deixar ele se apresentar. Seja bem-vindo, Gilson. Muito obrigado, Mário. Agradeço mais uma vez pelo convite. É uma satisfação estar aqui compartilhando esse momento com você, desse grande projeto, né, de expansão, aí, de levar informação e conhecimento para as pessoas. Então, meu nome é Gilson. Hoje eu me denomino, né, como um estrategista digital. O conceito, né, que a gente vem levando para as empresas é como a gente pode multiplicar a sua presença digital, mas não só no contexto de multiplicar nos canais digitais, mas sim multiplicar a sua entrega em vários meios de comunicação, multiplicar os seus canais de venda e como consequência você ganhar qualidade de vida. Porque muitas vezes nós nos apropriamos da nossa profissão no contexto de usar o nosso corpo e o nosso tempo na entrega do nosso trabalho. Nós relacionamos muito a entregar e vender o nosso tempo e, naturalmente, outras coisas da vida deixam de existir quanto mais você se entrega a isso. Então, a grande questão é como eu posso multiplicar a minha mensagem sem estar presente fisicamente nessa mensagem. Então, meu papel é mostrar para as empresas essa possibilidade para que você possa viver essa curta jornada de tempo que estamos aqui de uma forma mais equilibrada e mais saudável. Esse é o meu propósito. Perfeito, Gilson. E eu já te conheço há muitos anos, Sim. né? E em outro você acompanhou também o nosso desenvolvimento, né? Da clínica e das mentorias que a gente oferece Sim. hoje também. E eu também acompanhei o seu desenvolvimento, né? Você lá atrás trabalhou com algumas figuras aí que a gente conhece, também até na área do coach, do desenvolvimento pessoal. Fala um pouco disso pra gente também. Quando faço uma breve linha do tempo, o processo de desenvolvimento pessoal ele veio muito a calhar num contexto que eu comecei a viver algumas coisas na minha vida e perceber que eu não entendia quem habitava em mim. Eu costumo fazer uma analogia, uma brincadeira com as pessoas, que nós não fomos apresentados a nós mesmos na primeira infância. Nós fomos vivendo de uma forma automática e a gente não sabe, ninguém nos capacita do que a gente deseja, do que a gente gosta, de como a gente se comporta, de quais são as habilidades que nós temos. Ou seja, em algum momento, né, eu costumo dizer que tem uma frase que eu criei que é: mais cedo ou mais tarde o encontro com você será inevitável. Porque se você faz muitas coisas que você não gosta, em algum momento a vida vai te cobrar. No corpo, né, você fala muito disso, no corpo, no emocional, vai aparecer se você vive algo que você não... E eu vivia uma vida dentro do mundo corporativo e tem pessoas que se adequam a esse mundo. Meu principal valor de vida é liberdade. Então eu confrontava muito o modelo que foi me apresentado, de ficar 8 horas por dia dentro de um ambiente fechado,
tendo uma obrigatoriedade de um horário de entrada e um horário de saída. E aí eu fui buscar me conhecer. E uma forma que eu encontrei para me conhecer foi ajudando as pessoas. Olha que interessante. Você mesmo, hoje numa conversa, né, conforme a gente ensina, o ensino faz a gente aprender muito. Né? Então você acaba se escutando. Então eu entrei no desenvolvimento humano pautado em buscar um autodesenvolvimento. Então eu tinha que buscar ferramentas para levar para as pessoas. Como o meu radar de vida acaba sendo muito outro, fazer pelo outro me motiva. Então fazer pelo outro fez o Gilson encontrar aquilo que realmente ele é. Então esse foi o processo. Então por muito tempo eu vivi nesse processo de desenvolvimento humano, até que eu me deparei com a pandemia, e a pandemia fez eu pensar de duas formas. É bacana, eu entrego aqui para as pessoas, mas o meu trabalho hoje é muito local. A minha mensagem ela é muito local. Então se eu de fato quero ajudar as pessoas, eu tenho que unir o meu conhecimento de desenvolvimento humano com as ferramentas de tecnologia para que eu possa multiplicar essa mensagem. Então eu acabei indo para a área de digital e estrategista digital muito como um propósito de unir essas duas coisas, né? As ferramentas e esse processo de desenvolvimento humano. O canal ele indifere qual você vai usar. O que importa é que você tenha uma mensagem que deve ser ouvida por muitas pessoas. Então a gente tem que unir essas duas coisas. E quando as pessoas falam de digital, né, isso não quer dizer que você deixa de empreender, não deixa de gastar horas ali. Mas veja como uma pessoa, né, que trabalha ali num escritório, ou até mesmo quando o profissional da saúde começa a se destacar e se enxergar como empreendedor ou como empresário, né, ele começa a ter um problema em comum que o empresário também tem, que é trocar suas horas por cifrão, deixar a companhia daquelas pessoas que mais importam para você, e muitas vezes, minimamente, eles não pensam em fazer aquele recurso, até mesmo em tempo. Tempo não tem como aproveitar, como voltar atrás. Sua energia, a que você gastou hoje, né, ou a que você gastou ontem, te trouxe até aqui. Seu suor também não, né? Suas lágrimas também não. Mas, por exemplo, esse recurso, né, financeiro, você já pensou, de repente, né, não sei se você pensou, em minimamente fazer ele engordar um pouquinho, né, ou investir ele em algum outro local para que ele trabalhe para você, para que você não tenha que gastar todas essas horas de novo fora das pessoas que são importantes para você, no seu convívio, né? Quer dizer, será que você não estaria indo rumo a uma vida mais plena se você aprendesse a fazer isso? Né? É o que a gente ensina também para o profissional da saúde e para o empresário nas nossas mentorias. Agora, imagina, né, Gilson, e como é que essas pessoas às vezes acham que vão ter liberdade de tempo, geográfica e financeira, mas que nunca elas vão... Né? Muitas vezes quando a gente fala saúde digital, né, e muitas vezes o digital vai te ajudar a ter saúde, sim, ela é verdade, mas até que ponto, né, essa pessoa também... que bom, eu já contratei aqui o Gilson, agora é só ficar assim, numa rede, e o Gilson vai fazer tudo para mim, né? Como é que é, Gilson? Como é que funciona? Então, eu costumo dizer que a gente tem uma relação de trabalho meio contraditória com o que, na minha concepção, é o trabalho. Antes, como que eu imaginava? Como que foi apresentado o trabalho para mim? Olha, você precisa trabalhar porque você tem obrigações e você precisa cumprir com essas obrigações que a vida vai te impor. Então você precisa buscar ganhar algo em troca de pagar coisas que você vai precisar. E para mim sempre soou estranho isso. Por quê? Então assim, eu vou realizar o que no mundo? Sim, tá bom, eu vou por que porta? Eu bato aonde? Eu bato lá na clínica, sabe? Falo, Mário, eu quero ser seu fisioterapeuta, sem saber de fato se eu tenho habilidades e uma capacidade para isso. Então, o que aconteceu? Os meus primeiros trabalhos foram simplesmente qualquer coisa para a troca daquilo. Então, a porta de entrada, da minha concepção, está errada. E é o que a gente está falando aqui, mas o que muita gente faz também. Né? Eu vou bater pedra, se só tem para bater pedra, eu vou bater pedra. Eu não preciso gostar de bater pedra, eu só preciso tirar a minha subsistência ali e acabou. Né? Então, há um tempo atrás se falava mesmo assim. Isso. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Eu estava um dia num treinamento, eu virei para as pessoas assim, se eu depositasse agora
na sua conta o dinheiro suficiente para você parar de trabalhar o restante da vida, quantos de vocês aceitariam? E 99% das pessoas levantaram a mão. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu não entendi o meu papel no mundo, porque para mim o trabalho é descobrir qual é o meu papel no mundo, dentro de uma função. O que é a vida? A vida é Deus, independente da crença de cada um. Para mim, o Criador colocou o Mário aqui e disse para o Mário, melhora esse mundo dentro de uma habilidade que eu vou colocar e você vai descobrir que você tem. Então eu tenho o papel de melhorar o mundo, eu não tenho o papel de hotel. Não é hotel, é que eu venho aqui, como, durmo, usufruo e saio. Não é? Que seria um papel de hotel. Então todos os empresários e profissionais que têm uma relação de extrair do trabalho algo só para eles, sempre vão querer não fazer aquilo de forma natural. Então, o digital, onde os projetos digitais não dão certo? Quando a pessoa não gosta do que ela faz. Onde ela não gosta do que ela faz e ela quer usar o digital para escalar aquele negócio que ela já não gosta, para ela fazer menos aquilo. Não vai dar certo. Precisa existir uma convergência entre, Mário, desejo entregar, desejo ajudar as pessoas e quero multiplicar isso através do digital. Então o Mário vai trabalhar mais no digital, ele não vai trabalhar menos. Só que em vez do Mário impactar 10, 15, 20 pessoas, o Mário vai impactar 2.000, 3.000, 5.000, 20.000 pessoas. É o contrário, você trabalha mais. Eu tenho os cases de fracasso também. E todos os profissionais disseram, ufa, cara, ainda bem, agora eu vou trabalhar menos. Quando eu quero dizer, fazendo um recorte para a questão de você ter mais tempo, é que como você faz com prazer aquilo, você naturalmente se torna mais produtivo. Tudo aquilo que você faz com grande prazer, a sua produção aumenta. Então, naturalmente, você ganhando mais, você vai conseguir entender que a sua vida ela é feita de áreas que precisam ser retroalimentadas para o seu organismo como um todo ser fortalecido. De terça-feira à tarde, eu fico com meu filho. Então, quando que eu poderia pensar nessa possibilidade se eu trabalhasse dentro de uma organização e cumprisse horário? Não teria como. Mas à noite, isso aqui é um trabalho. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse dentro de um contexto eu não gostar de falar isso, falar, Mário, você fala, Gilson, 6 horas. 6 horas não, 6 horas, eu não vou lá 6 horas não. Tem como você fazer o podcast 10 horas da manhã, porque 6 horas já passou o meu horário. Entende? Então, assim, a partir do momento que eu tenho esse prazer, eu vou ser mais produtivo. Então, essa relação de não vou fazer é o contrário. Vou fazer mais e vou multiplicar minha mensagem. Essa é a questão. Então, essas pílulas aí, olha, são de pérolas e de diamantes. Vamos quebrar elas aqui. Então, me imagino que quando você disse para um número de pessoas, vocês gostariam de parar de fazer o que vocês estão fazendo, 99% das pessoas levantaram a mão, né? Me dá uma impressão de, puxa, que árduo isso que você está fazendo, que ruim isso que você está fazendo. Quer dizer, é uma vontade de não fazer não, né? Quer dizer, você não está mesmo encaixado, enquadrado naquilo que você está fazendo até agora. Seja aquilo um diploma que você tenha para fazer aquilo, uma certificação, seja aquilo algo que você falou, né? E se você falou, pior ainda, porque se você falou para alguém que gosta daquilo que você faz, naquele momento, exato momento, você estava falando assim, não tá bom não o que eu faço. Exatamente. Então, assim, isso me mostra muito, né, quem é a pessoa. E existe uma onda de falar, não, olha, eu quero ajudar as pessoas. É engraçado, né, até quando o seu projeto, então, fale. Porque depois que fale o projeto, quando tem um caso de insucesso, a pessoa fala assim, não, então, é que agora, nossa, ufa, não deu certo, agora eu vou trabalhar menos. Quer dizer, então você não estava, né, realmente aquela onda de ajudar pessoas, então era meio piegas, né? Isso. E até porque, quando você falou assim, através do digital, acho que me deu uma pílula de sabedoria aí, que você que deu, né? E, enfim, sempre falo isso, né? As pílulas de sabedoria são os nossos entrevistados que dão. Sim. E aqui, por exemplo, ele falou através do digital, quer dizer, é um trabalho como qualquer outro. Quando ele fala de empreendedorismo, quando ele fala de dar ali
o melhor que a pessoa tem, fazer o propósito dela, mas é através do digital, é só o canal que muda, né? Eu poderia estar fazendo isso daqui numa palestra para algum grupo de pessoas, eu poderia estar fazendo aqui para vocês que vão assistir, eu não sei se são 1.000, 2.000, 1 milhão de pessoas que vão assistir. Então, realmente, sim, isso é um trabalho através do digital, mas é justamente um trabalho como qualquer outro em que a gente mostrou alguma face, né? Conscientizou você de alguma coisa que você está fazendo ou não, se você está mais nesse caminho ou não, se você está conseguindo entender isso através do digital, mas poderia ser através de um presencial, através de um local onde você tivesse um contato com a pessoa que você está sentado do lado na cadeira. Então, assim, vários insights, né? Será que aquilo que você veio fazer ao mundo, né, se você já tivesse, então, todo o recurso que você iria ganhar, você continuaria fazendo? Realmente está no seu coração fazer aquilo, ser apaixonado por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você entrega, porque dificilmente você vai entregar aquilo e aquilo não vai ser bom para alguém se você é apaixonado, se você é vidrado Sim. naquilo, se aquilo está falando com a sua essência. E a gente chama isso de propósito, né? Então, eu vejo isso, né, Gilson? Se a pessoa está fazendo isso com aquele amor, com aquela dedicação, né? Já deu certo, Exato. Né? Já deu certo. E eu estava até hoje, né, no BNI conversando com um membro e ele estava nervoso no momento de passar a mensagem dele, né? E eu falei assim, o grande problema, um dos grandes problemas da humanidade para mim é que a gente se coloca nas coisas como a pessoa mais importante daquilo. Eu aqui, eu não sou a pessoa mais importante do podcast. Nem o Mário é a pessoa mais importante do podcast. O mais importante do podcast é a mensagem que a gente está passando. Então, assim, aí a pessoa fala, você está nervoso em falar no podcast? Eu falei, não, por quê? Porque quando a gente fica muito nervoso, ansioso, a gente está se colocando com uma relevância muito alta dentro daquele contexto. Então, todas as palestras que eu vou dar, treinamentos que eu vou dar, eu falo, gente, foco na mensagem. Não coloquem atenção em mim. Não importa se você gosta ou não gosta de mim. Você precisa entender que a mensagem vai fazer você mudar a sua vida. E todas as vezes que a gente coloca e trabalha em algo que a gente não gosta, que não nos alimenta, a gente está nos colocando à frente do propósito daquilo que a gente precisa entregar para as pessoas. Porque é como se cada pessoa nasceu com um dom. Esse dom ele se transforma em talentos e os talentos precisam ser desenvolvidos. Só que as pessoas precisam conectar esses talentos a uma atividade. Essa atividade ela vai entregar com excelência. E ela vai ajudar uma pessoa dentro daquela excelência. A grande questão é que a maior parte das pessoas está desencaixada daquilo que ela faz com o seu grande talento. E esse desencaixe é porque o talento ficou oculto pelo medo, pelo ego, pela vaidade. Entendeu? Você oculta aquilo. E aí você não consegue fazer essa ligação. Então, quando você consegue fazer isso naturalmente, você perde o medo, você descaracteriza a vaidade, desconsidera o ego. Tudo que é externo, ele não interfere naquilo que eu vou realizar. Então, se eu perder tudo, não tem problema. Não é de mim que eu estou falando. É daquilo que eu preciso entregar. Eu vou continuar fazendo, mesmo se tirarem tudo de mim. Se eu ganhar tudo, milhões, bilhões, eu só vou pensar e falar, nossa, agora eu posso potencializar ainda mais a entrega daquilo que eu quero realizar. Perfeito. Então, nunca está falando sobre mim. As pessoas só desistem quando elas se colocam nas coisas. Então, por isso que a tecnologia ela veio para dar voz para pessoas talentosas. Para pessoas que antes eu não teria condição de agora, através de um YouTube, de uma ferramenta, chegar na casa de uma pessoa que pode estar lá no Mato Grosso ou em outro país. Eu não teria essa oportunidade, porque eu só falava com o Mário ali fisicamente. Então, a tecnologia é para isso. Então, não tenho receio. Então, por isso que eu quero ajudar as pessoas a ligar as duas coisas. É descobrir o seu dom e o seu talento linkado àquilo que multiplica a mensagem.
É fazer a faísca disso acontecer para que você fique ligado ao seu verdadeiro propósito e missão e cumpra o seu papel aqui na Terra, que é deixar isso daqui melhor após a sua saída. Então esse é o meu pensamento hoje de vida. Isso, para mim, é o verdadeiro sentido da saúde digital. Isso. Que é, de fato, você usar o ambiente digital para fazer aquilo que você já faz e potencializar aquilo, porque se 2 ou 3 pessoas tinham acesso, ou 30 ou 500, agora 5 mil, 5 milhões ou mais vão ter acesso, né? Porque é uma bondade sua, natural, espontânea, que você está entregando, né? Ou seja, é verdadeiro, é genuíno, e a gente precisa sair daqui esvaziado, né, Gilson? A gente precisa ir embora dessa vida já tendo esvaziado tudo aquilo que a gente veio fazer. Sim. Né? Entregue tudo aquilo que a gente veio fazer. E eu já falei isso em outras vezes aqui, né? Eu também convido a pessoa a um cenário em que, para equilibrar alguma área da vida, eu falo assim, e se a vida tivesse aqui, vamos supor, te chamando para conversar? E aí eu acho que foi o Russell Branson, eu acho que foi, que disse que ele teve um acidente e que depois desse acidente, no meio do acidente, ele se sentiu, né, todo machucado, que ele teve no acidente, e saindo do carro todo machucado, ele falou assim, é como se Deus estivesse me dando um ticket para viver de novo. Ele falou assim, mas espera um pouquinho, eu só vou te dar esse ticket se você me disser o que você vai fazer diferente daqui para frente. Porque se você falar assim, não vou fazer nada de diferente, já estou satisfeito, e se eu fosse embora agora com a vida, com Deus, não sei o que cada um acredita, se eu fosse embora dessa vida agora, estou satisfeito, então pode indicar que você está realmente de acordo com o que você realmente já estava fazendo, né? Mas se você dissesse, não, eu faria tudo totalmente diferente, pode significar que realmente você precise desse ticket. E aí, no caso, né, quando eu coloco o meu possível cliente nesse cenário, eu mostro para ele, puxa, vamos junto, eu vou te ajudar a fazer diferente nessa área da vida, né? Então, puxa, que legal, posso fazer isso nessa área e em mais 11 áreas da vida? Puxa, que legal, posso fazer, se me ajuda com 2 áreas, então, nesse início? Puxa, que legal, né? Eu acho que eu posso te ajudar nisso. E as pessoas, muitas vezes, as respostas delas, né, são surpreendentes. Puxa, eu faria isso diferente, eu faria nessa área diferente. Né? Nessa outra área, talvez eu não tinha nem... Acho que eu nem tive contato com essa área da vida. Sim. Então, é interessante isso, né? Então, eu falo que o nosso papel é poder tirar das pessoas esse grande medo que as pessoas têm de viver. É só trabalhando, mais uma vez, trabalhando com o digital só para linkar aquilo que existe dentro de necessidades e dificuldades humanas. Porque se não existisse um medo, o que as pessoas fariam? O que mora além do seu medo? O que mora depois do seu medo? Então, assim, até você que está, né, nos assistindo, é você pensar se você está vivendo para si ou você está vivendo realmente para entregar algo de valor para a humanidade. Então, o digital vai te ajudar a fortalecer e fazer esse movimento de conexão com algo maior, que eu acho que todos nós merecemos viver esse algo maior dentro daquilo que a gente enxerga no mundo que nos agride. Né? Eu falo assim, o que agride os seus olhos quando você olha o mundo? Provavelmente é aquilo que vai estar linkado com o que você precisa realizar. Né? Você trabalha em algo, né, que agride seus olhos. Você vê quantas pessoas têm problemas físicos, de dores, o quanto as pessoas saem das suas funções de pai, de mãe, muitas vezes. Em algum momento você olhou para isso e falou, eu preciso ajudar as pessoas a resolver essas questões de limitação física. A limitação física impede as pessoas de chegarem nos lugares que elas deveriam. Isso, né, aquilo saiu lágrimas dos seus olhos. Então você está olhando lá, uma pessoa que está sem casa. Cara, pode ser que você tenha que trabalhar com construção. Você está olhando pessoas deprimidas. Pode ser que você tenha que trabalhar com psicologia. Tá vendo? Sempre vai se referir ao outro. Sim. E aí e é interessante, né? Que com isso eu ganho mais dinheiro, eu ganho mais reconhecimento, sem olhar para isso.
Ou seja, a grande causa da escassez da humanidade é o quanto a gente olha com aquilo querendo para si a qualquer custo e rápido. Quando você tira o olhar daquilo, naturalmente você se abre para receber aquilo. É verdade. Isso aconteceu na minha vida e a vida de várias pessoas. Conta um pouquinho mais disso pra gente. Como que era quando você começou a perceber isso? Quem que era o Gilcinho, né? Conta um pouquinho desse desabrochar pra gente. Eu tinha, se você puder, né? Mário, eu tinha alguns grandes medos da vida. Uhum. Né? A vida foi sendo me apresentada, e lógico que a vida é apresentada e a gente cria interpretações daquilo que é nos apresentado. Sim. Né? Eu costumo dizer que eu desabono todos os pais da responsabilidade, muitas vezes, do que ele acha que o filho se tornou. Porque eu já vi histórias onde foi que eu errei, então, né? assim, Aquela coisa. Eu já vi pais e mães extremamente carinhosos e amorosos e o filho se tornou alguém que não era rude, rebelde. Porque ele olhou aquele carinho como uma fragilidade e rebelou aquele comportamento. Eu já olhei conheço pessoas que foram tratadas de forma grosseira, apanhava e se tornaram boas pessoas. Então, assim, essa condição de você é a educação dos seus pais é até a página 2. Ou você é o ambiente. Ou você é o ambiente até a página 2. Porque você... Concordo. Cada um é protagonista da sua própria jornada. E claro que num determinado ambiente, a gente ouve falar assim, se junte a 5 tontos, você vai ser o 6º, né? Agora, assim, até que ponto você vai aguentar ficar com 5 tontos? Porque se você aguentar ficar com 5 tontos, realmente você já era tonto. Né? Então, é aquele negócio. Também, talvez tenha se unido com ele por afinidade. Talvez você já tenha conceitos e concepções lá atrás que te fizesse sentir tão bem com aquele grupo, com aquela... Né, a gente chama energeticamente naquele egrégora, né, que aí você... Né, para mim, por exemplo, o ambiente organizacional de ajuda mútua profissional... Bom, você me conhece, você deve saber que tem a minha cara. Porque depois eu fui descobrindo isso, né? Hoje é fácil falar, mas na época que a gente está descobrindo, né? Falei, puxa, isso daqui tem sinergia total com o que eu sinto e com o que eu sou. Então, desde o primeiro dia que eu fui convidado, ô Gilson, para uma reunião dessa, eu falei assim, eu preciso estar aqui. Preciso estar aqui. Né? Olha que legal. E aí eu tinha alguns grandes medos, né? Eu tinha um grande medo da morte. Medos, assim, de não querer ir em velório, de não querer... De olhar aquilo de uma forma estranha. Como assim a gente morre? Isso eu me lembro, cara, claramente com 10, 11 anos de idade, que eu olhava as pessoas... Impressionante, cara, eu lembro até hoje. Eu olhava as pessoas doentes, eu não entendia aquela relação de doença. Mas como assim uma pessoa fica doente? Estranho, morre? O que é morrer? Então, assim, eu vejo com 11 anos eu me questionando isso. Então, eu tinha muito receio disso. Eu tinha muito receio de ficar sem recurso financeiro. Né? E tinha muito receio de ficar sozinho na vida. Eu lembro que eu tinha esses 3 grandes medos, que provavelmente assombram aí a humanidade em diferentes níveis. Né? E aí é interessante que eu costumo para falar hoje para as pessoas, eu falo assim, cara, marca o encontro com o seu medo para ver o tamanho dele. Porque a projeção que você coloca mental, ela é muito maior do que ele é real. Os medos, eles são simplesmente percepções de coisas que não existem. Quando você marca o encontro comigo, o medo de horário, você vai ver que não é ele assim. Então, comigo, a vida me trouxe... Eu tinha tanto medo que eu alimentava aquilo mentalmente todos os dias da minha vida. Então, o que a vida fez? Me trouxe o encontro com aquilo. A gente fala que a tensão, o fermento, o fermento do bolo é o fermento ali, né? Faz o bolo crescer. No mundo emocional e até, por que não dizer, espiritual, o fermento é a atenção. Quanto mais você dá atenção para aquilo, você dá zoom, você dá foco e faz aquilo crescer. Exatamente. Percebe? Então, o seu fermento foi alimentando aquilo, só que esse fermento faz com que você olhe para aquilo e jogue aquilo para trás. Olhe e joga aquilo para trás, né? Ou para dentro, né? Muitas vezes você joga para dentro de você e não se dá conta. E o dia que você marca esse encontro com o medo, ou, né, muitas vezes se a gente marca sozinho esse encontro, talvez a gente não saiba o que fazer. Mas quando você vai junto com um especialista que te mostra junto, né? Eu fiz muitas vezes isso
né, não só com pessoas com as neuroses, com as psicoses, né? Já tratei até serial killer, pessoas drogadas, suicidas. Depois eu parei de trabalhar com casos mais tão fortes assim, porque também desgastam, despendem uma energia da gente. Mas com as neuroses, enfim, das pessoas que não sabem o que vai ser do amanhã e tal, a gente consegue fazer isso, e eu tenho feito isso até hoje, de uma forma bem pontual. E aí, com o especialista que já fez isso, né, principalmente daquele que tenha feito para si, né, em minha infância também eu comecei a fazer isso junto comigo e fiz esse desenvolvimento, né, diferente de fazer uma faculdade ou uma especialização para ajudar o outro, sem ter se ajudado. Então, você consegue ter esse encontro com essa paura, com esse medo, com esses traumas, com as inseguranças. E aí sim você consegue uma ajuda, né? Uma ajuda de fato, mas não só uma ajuda para classificar. Isso que você sente é um transtorno, Pô, mas e daí? Sim. É um transtorno tal. E o que fazer com isso? Né? Quando você não sabe o que fazer com isso, realmente você não aprofunda mais nisso, realmente não tem o que trabalhar. Você tem uma classificação, isso daqui é TDAH, pão. Isso daqui é depressão, então, isso daqui é pânico, então, isso daqui é burnout. Bom, mas e daí? Eu só saber o nome não é tratar, tá? Então, o que o Gilson está falando aqui, o que me parece que você está falando, né? É exatamente isso. Pontua isso, peita isso. Você já peitou seus medos? Você já peitou seus traumas? Você já peitou? Fala assim, eu banco. Numa pandemia teve uma situação em que eu tive um problema familiar muito grande, que eu já sabia, já tinha sabido lá com a minha sensibilidade quando era criança que eu ia ter problemas, só não sabia quando seria, e foi no momento de pandemia onde teve uma desestruturação familiar em que, olha só, eu podendo dormir, se eu tivesse aquele pensamento me incomodando, e se eu pudesse desfazer a atenção do pensamento, eu saberia que eu conseguiria dormir. Não, eu precisei peitar isso. Eu precisei ser incomodado algumas vezes. Eu fiquei umas noites acordados de propósito para peitar isso, porque eu sabia que se eu contasse para o melhor terapeuta que eu conhecia, e olha que eu tive bons mestres, hein? Alguns não estão mais aqui, eu sei que não saberiam, talvez não soubessem me ajudar, ou talvez soubessem me ajudar até um certo ponto, porque eram coisas existenciais, coisas de pessoas da família. E realmente eu fiquei acordado, Gilson, eu acho que por uns 25 dias, mais ou menos, eu consegui resolver isso dentro de mim, para depois chegar e conversar com quem eu tinha que conversar. Perfeito. Né? Olha que coisa, mas tive que peitar, porque se eu dormisse, eu sabia que eu não ia conseguir. Né? Olha que coisa. Então, convido você, será que você já peitou? Né? Talvez, junto com um especialista, né? Você já confrontou, né? o seu problema. Você já foi olhar para o tamanho da sua encrenca, para o tamanho do medo ou para o tamanho da rejeição? Importante isso, porque isso também gera dores, inclusive físicas, tá? Exatamente. E isso, quando era criança, eu olhava para a pessoa e sabia, puxa, essa pessoa deve ter dor assim, 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 e perguntava para a pessoa. E a pessoa me falava, em 80%, mais de 80%, acertava. Legal. Olha que coisa, né? Mas eu te cortei aí. Não, o que você falou é bem isso. E aí, aquela coisa, aquilo me assombrava, mas aquilo, você descobre, geralmente a sua maior fraqueza está ao lado da sua maior força. As coisas, elas estão muito... Seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. Isso, ela está muito junto. Então, a área de resolução, ela é geralmente nos maiores conflitos que a vida te traz. A sua solução se tornou ali o seu conflito por um tempo, depois ela se tornou sua solução. Então, olha que é interessante, geralmente a gente foge do medo. Eu proponho às pessoas irem na direção do medo. Ao encontro. É a tempestade vindo e em vez de você correr, né, o tsunami, para você atacar o tsunami, você não corre do tsunami, né? Literalmente. Se você for ao encontro do tsunami, você entra no fluxo da água e, né, as pessoas que sobrevivem, ela vai te devolver, um momento ela vai te devolver. As pessoas que sobreviveram em tsunami foram as pessoas que estavam dentro do tsunami. Olha que interessante. Não foram as pessoas que estavam fora. Sim. Né? Então, a natureza nos traz muitas informações daquilo que nós podemos viver. Até no próprio mar, né? O salva-vidas normalmente fala isso. Fala, olha, se você conseguir, não só não se apavorar, porque é muito piegas isso, mas se você conseguir fazer o fluxo do mar e voltar, tudo que vai para o mar volta, entende? Isso. Porque você vê no outro dia seguinte, está tudo ali, né? Exatamente. No shore, ali na beira.
Então, quando você volta, você faz um movimento de ida, e aí na vinda a onda te traz, aí você pode nadar, né? E aí, fazendo um recorte para falar da história de um amigo, eu virei para ele e tava, né, quando eu trabalhava com treinamento, e eu falo muito isso dentro do digital hoje para as pessoas, eu falo, cara, o que está no seu coração que você deseja realizar e que você não realiza por um grande medo? Aí ele fala, ele é um advogado e fala, vou montar meu próprio escritório porque eu trabalho para uma pessoa. Eu falei, cara, vai lá e monta. Aí, cara, o que de pior pode acontecer é o seu grande medo que você deve destruir ele. Você deve neutralizar, né? Nem destruir. É neutralizar o impacto que esse medo tem em você. Aí ele falou, como assim? Eu falei, você tem medo do quê? Então, pegar... As pessoas têm medo de passar fome, por exemplo. Cara, passa fome. Ele falou, pô, Gilson, como assim? Eu falei, não significa que você vai passar. Mas vá ao encontro do que você chama que é passar fome e ficar sem dinheiro para você ver de perto o que é isso. E a partir do momento que você neutralizar isso, isso nunca mais vai te assombrar para nada que você for realizar. Verdade. Tem uma distorção de alguns códigos aqui que a gente pega e às vezes a pessoa fala assim, poxa, nunca, sei lá, tive 200 mil na minha conta. Aí você vê a pessoa tendo esse valor e ainda pensando se a conta de luz está cara. Você fala, rapaz, mas quando você não tinha, você pagava essa conta de luz, né? Não, mas eu tenho medo, porque agora eu tenho, né? Uma que eu nunca tive, eu tenho medo de perder. Né? E aí você fala assim, não quer dizer que você vai gastar isso só em luz, né? Mas, poxa, seja um pouco mais ousado, curta um pouco mais a vida. Vai então, por exemplo, compra um carro que você merece, Sim. melhor, pelo menos, né? Se não dá para comprar com tudo isso, né? Troca um pouquinho e tal. Às vezes a pessoa não dá esse próximo passo. Não quer dizer morrer de fome, pagar 200 mil de luz. Não quer dizer isso. Quer dizer, dá o próximo passo, sabe? Para estar um pouquinho melhor. Não aquilo... por isso, né? Em novos projetos, a gente encontra novos bloqueios. Isso. E aí é que tá. Quando a pessoa vai dar um próximo passo, ela às vezes tem medo do que ela encontra, porque ela encontra uma pessoa, um André, um Antônio, não sei qual é o seu nome, uma Josefa, sei lá, com aquele mesmo bloqueio, mas com 200 mil na conta, percebe? Então, mas a pessoa tem 200 mil, mas ela não passou o bloqueio dela por causa disso. Ela achou que fosse, né? Ou muitas vezes na sua idade você achou, né? Quando eu tiver 20 anos eu vou entender isso da vida. E muitas vezes não. Quando eu tiver 30, eu já não vou mais ter esse problema. Não, você só encobriu. Então, talvez seja um convite a confronte, vá um pouco além, né? E veja que esse medo só estava te atrapalhando a chegar num próximo nível. Porque quando você fala do digital, você está falando de multiplicar. Para mim, o digital é multiplicação. Sim. E as pessoas recuam por digital porque elas têm diversos bloqueios de aceitação, né, essa necessidade de ter audiência, se não der certo, se eu gastar dinheiro, ou seja, esses bloqueios limitam. E aí quando eu falei isso para ele, eu até fiz assim, falei, cara, tá bom, eu tiro esses medos de você. Se você passar fome ou não tiver onde morar, eu te dou comida e te pode dou morar lá em casa. Pronto. Falei, pode morar em casa, vai, se é isso. Vai, vamos embora. Ele falou, cara, aí quando ele tocou, ele falou, não é isso. Isso não significa... Pô, eu tenho a casa da minha tia. Pô, se eu for e der tudo errado, eu volto e começo de novo até... Aí destravou, né? Aí destravou. Ele falou, cara, não é isso. Então eu vou. E aí acontece algo na minha vida desses 3 elementos que eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava em São Paulo, acordava 4h20 da manhã, pegava um fretado, ia para São Paulo todo dia... Ficava o dia inteiro trabalhando, não gostava daquela vida, mas ganhava um bom salário. E porque eu tinha os medos, e os medos me deixavam prisioneiros daquela vida que eu não queria estar lá. Até que, em determinado momento, eu sou vítima de um sequestro. Sequestro mesmo. Sequestro emocional. Não, sequestro relâmpago mesmo. Eu tava indo para o MBA, e aí Cara, eu nunca tinha passado perto disso acontecer. Eu só via na televisão. E aí eu saindo do banco, fui tirar dinheiro para pagar o estacionamento, saindo do banco, 2 caras me abordaram. Cara, eu não estava entendendo nada. Eu entro no carro. Beleza, fomos pro meio de um matagal, numa favela.
E aí eu falo para as pessoas falam, não, você não pode pensar assim. Esse cara foi um dos meus maiores mentores. Olha. Porque ele destravou pelo menos um grande medo que eu tinha da morte. Ele, na situação final, ele fala assim para mim, a gente já tinha tirado o dinheiro que ele tinha conseguido tirar, ele fala assim, ajoelha, eu vou te matar. E aí eu ajoelho, ele amarra um pano na minha cabeça. É a vida conversando com você, né? Ele amarra um pano na minha cabeça, põe a arma na minha cabeça e fala assim, cara, você vai morrer agora. E aí, o medo ali, literalmente ali, do meu lado, eu não estava sentindo nada. Eu não estava apavorado. Eu não estava sentindo... Meu batimento estava normal. E era esse o medo, né? É que era de morrer. Você entende? Uhum. Eu estranhei. Falei, ué, eu tô normal. Eu me vi, naquele momento, conversando com Deus e falando assim, olha isso, olha o nível de maturidade que aquela situação me trouxe. Claro. Deus, obrigado por ter vivido a vida que eu vivi. Na verdade, olha o nível de maturidade que você já tinha e não usava. Eu já tinha e não usava. Por quê? Eu tinha uma percepção que aquilo era terrível. Aí eu olhei e falei, era isso que eu tinha medo? Que confronto, hein? E o cara lá com a arma na minha cabeça. E aí ele... não vou te matar não, X, né? Era mais uma ameaça ali para ver se eu tinha mais dinheiro, mais recurso e tudo mais. E aí ele me solta. Cara, beleza, tudo não tá, você tem que fazer terapia. E eu fui atrás, aí tô falando com a terapeuta, eu falei, mas eu não tô com nenhum trauma. Uhum. Eu tô com coragem. Sim, agora ganhei mais um fôlego de vida. Aí eu volto pra empresa e peço demissão, cara. Olha só, o que precisou passar é aquele negócio do convite para a vida, né? Que área você mudaria, né? Talvez quando a pessoa não entrou tanto no exercício e quando a pessoa entra porque quer, Deus me livre, ninguém quer. Não sou para isso, tá? Por favor. É, lógico. Não precise. Mas às vezes, né? A que ponto você vai chegar, né? Para começar a investir de verdade naquilo que você... Investir não é só dinheiro, é em coragem. Investir é em coragem. Para investir naquilo que você veio fazer ao mundo. Então, assim, para mim aquilo foi Deus conduzindo. Do que a gente interpreta como algo ruim, eu interpreto como o melhor momento da minha vida foi aquele dia. E não é porque, eu vou dar a mão para ele, mas não é porque aconteceu aquilo, é pela atitude que ele teve de perceber aquilo. Então, parabéns pela atitude de coragem e pelo que você fez, né? Tomou de gás de volta daquela situação. Aquilo te deu coragem para você falar, não, agora eu vou mudar minha vida. E aí, quando eu tomo aquela decisão de pedir demissão e abrir um negócio, abrir uma empresa... os outros 2 medos vêm no pacote. Porque eu não sabia fazer dinheiro fora receber o dinheiro de alguém estando dentro de um contexto de corporação. Eu não sabia. É como se faz dinheiro... nem passava pela minha cabeça, Mário. Como se faz dinheiro se não for um empregado? Sim. Você estava na CLT. Aí, quando eu saio, naturalmente, o que aconteceu? Eu perdi tudo. Uhum. Eu perdi todo o meu patrimônio. Que era um outro medo. Que era um outro medo. E aí, essa história, ela é... Né, vou dar uma avançada aí. Manda. Mas eu começo a arriscar. Começo a contratar funcionário, eu tô sem medo. E aí eu começo a investir. Se tiver que colocar tudo, eu coloco, não tem problema. E aí eu tomo uma série de decisões erradas... Porque eu não sabia... Quer dizer, não são decisões erradas. São decisões certas com os recursos que eu tinha, né? Uhum. Para mim eram certas. E que você precisava passar. Se você não passasse... Aí eu perco tudo. Uhum. Eu lembro até hoje que eu tinha 3 funcionários. E aí era 20 de dezembro. Eu tinha que pagar o 13º. Eu não tinha R$1 na conta. Porque foi o ano pagando errado, comprando errado, tomando decisões erradas... E eu não tinha mais nada. Aí eu falei, tá bom, mas é inegociável eu ter que pagar essas pessoas. Claro. Sim. Eu tô, né? Contratou, tá ali. E aí eu lembro que eu entro no escritório, fecho a porta e eu tinha aquele dia para tomar uma decisão e eu precisava de R$20 mil.
E eu não tinha nenhum real. Não tinha limite, não tinha nada. Eu tinha perdido tudo. E aí eu começo a mais uma vez, eu não tinha medo de ficar sem dinheiro? Como ter 20 mil reais na próxima? Não, vamos falar agora. E aí eu tinha... Eu já te contei essa história? Não. Aí eu... Não me lembro. O segundo história. medo ali, presente, não ficar sem dinheiro. O medo da morte já tinha ido. Cara, chegou. Eu falei, chegou. Aquilo que eu tinha medo tá me visitando aqui. E aí eu, racionalmente, sem emoção, tranquilo, pensei, tá bom, o que eu preciso fazer para gerar 20 mil reais hoje? E aí eu começo a pegar minha agenda e ligar para as pessoas. Aí cheguei lá na letra L. E aí eu lembro até o nome do Lorival lá, que era um cliente meu de coaching. E eu ligo para ele, era 20 de dezembro, eu liguei, Lorival, vamos tomar um café? Ele falou, cara, vamos, vem aqui. Beleza, fui lá para Nova Odessa, a empresa dele. E olha isso, a sabedoria. Eu preciso de uma solução. Na minha mente veio, eu preciso encontrar uma dor que ele tenha latente. Bem que eu dava treinamento de vendas, eu falava muito desse caso, porque isso veio como um download do universo para mim. Eu olhava para ele e falava assim, eu preciso encontrar no Mário uma dor latente, uma dor oculta, se não tiver latente, ou um grande prazer que o Mário deseja e ainda não realizou, que são as 3 vertentes da venda. A dor, o prazer e o desejo. Exatamente. Dor latente, então você está com fome agora, eu te ofereço uma comida. Você não tem nenhuma dor, eu encontro uma dor e revelo uma dor oculta. Ou um grande prazer e desejo que você tenha fora dores. Eu criei uma esfera de prioridade. Então eu fui, dor latente. Alô, Lorival, e aí? Né? Como que está a situação? Tem alguma coisa que está te incomodando? Não, tá tudo bem, a gente está parando já. 20 de dezembro, estamos desligando as máquinas e está todo mundo saindo de férias coletivas e tudo mais. Pô, beleza, resumidamente, não tinha nenhuma dor latente. Falei, dor oculta. Mas tem algum problema que você não conseguiu resolver e te incomoda? Falei, Gilson, cara, sinceramente não, esse ano foi maravilhoso, tocamos tudo. Só surgiu o terceiro. Um grande desejo de transformação. Então eu falei, então me fala, qual o seu grande desejo de transformação para o ano que vem? O que você gostaria de realizar? Se você realizasse... Você falar, nossa... Sua vida seria épica, maravilhosa, fantástica. Só isso que eu quero. Aí ele falou, cara, tem uma coisa. Falei, o quê? A empresa era uma multinacional e eles tinham... já tinham comprado 8 outras empresas menores dentro do grupo. E eles precisavam criar um centro de serviço compartilhado para unificar a área financeira, fiscal, contábil. E ele falou, cara, a questão é a seguinte, eu preciso unificar essas áreas, criar um centro de serviço compartilhado, só que o dono da empresa pediu para eu realizar isso em 60 dias. E eu pedi 120 para realizar. Porque não dá para fazer isso em 60. Aí eu virei para ele e falei assim, então você vai fazer o seguinte, tudo intuitivo. Você vai ligar para ele e vai falar que você entrega em 40. Aí ele virou para mim, como assim? Você sabe fazer isso? Não fazia a mínima ideia como fazer aquilo. Bom, sou especialista nisso. Aí eu falei, sei fazer. Gilson, você sabe fazer isso? Sei fazer. Então você está dizendo para eu ligar para ele e me comprometer com 40 dias, sendo que ele me pediu em 60. Eu falei, pode ligar agora. Aí eu falei, liga agora. Cara, ele catou o telefone. Ele ligou. Oi, tudo bem? Tal. Então, sabe o projeto? Sei, aquele que você pediu 120 dias, eu pedi em 60. Ele falou, então, eu vou entregar em 40. O cara começou a dar gargalhada do outro lado, Mário, em viva voz. E aí ele virou e falou para ele assim, eu duvido que você entregue em 40. Cara, ele ficou vermelho assim, Mário. E eu lá, quieto. Sóbrio. Bem tranquilo. Falou, eu duvido. Cheque em branco, pode fazer o que você quiser. Você não vai entregar em 40. Cara, o cara desligou o telefone e falou, Gilson, o cara tranquilo, o cara já passou a ter uma dor ali.
Ele falou, quanto vai me custar isso? Do prazer para dor. Quanto Entendeu vai o digital? Quanto vai me custar isso? Eu escrevi, eu podia ter cobrado muito mais, sim. mas eu precisava levar Sim, os 20 mil. Sim. Eu escrevi, falei, vai pedir desconto, eu escrevi no papel, 23 mil. Ele riscou os 3, falou, 20 tá fechado. Ele me pagou à vista 20 mil reais. E saí no outro dia, fui lá, conversei com a Cíntia, que você já conheceu, trabalhava comigo. Ah, sim. E eu falei, ó, tem uma notícia boa e uma não tão boa. Boa, eu consegui os 20 mil. Fui, paguei todo mundo. E a outra que a gente vai ter que trabalhar agora num projeto que eu não faço a mínima ideia como entrega. E aí, cara, resumo da obra. A gente conseguiu montar o projeto, trouxe um fornecedor que faria uma parte que a gente não tinha tanto conhecimento. Em 40 dias a gente entregou o projeto. Cortamos faixa, estouramos champanhe, estouramos fogos de artifício, todo mundo com camiseta. Saiu no jornal da cidade. Ou seja, de um propósito que eu digo, né, com as 3 variáveis da materialização, né? Eu tinha um pensamento, eu tinha uma vontade real que aquilo, um desejo real que aquilo acontecesse, e eu tinha 0 conflito, porque eu precisava voltar com os 20 mil. Eu materializei. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu, em nenhum momento, eu pensei, pode ser que eu não volte. Eu fui decidido a voltar com aquilo. A ver o que precisava fazer e realmente resolver o Resolver aquilo. Resolver o problema. Eu volto, resolvo, e aí entregar o projeto em 40 dias era outra coisa incondicional. Sim. Eu precisava entregar, porque ele se comprometeu. Claro. E em 40 dias a gente entrega. Eu trabalhei todos os dias dos 40. Fantástico. Então, assim, o sem dinheiro já me visitou outras vezes. Toda vez que ele bate na minha porta, oi, sem dinheiro, eu falo, cara, você não me assusta. Uhum. Aquilo já não... Você não significa, é só situacional. Uhum. Como? Muito dinheiro já me visitou. Porque o muito dinheiro tem a mesma mensagem. São polaridades invertidas, mas o canal é o mesmo. O mesmo. Já visitou muito dinheiro. Ok. Aí um dia lá, eu lembro até hoje, 2 clientes pagaram 55 mil reais na minha conta. Eu olhei para aquilo e falei, são só 55 mil reais. Isso não me muda. Como 0 não me muda. Como menos 20 não muda. Menos 20 não me muda. Então o dinheiro parou de representar no Gilson uma mudança de estado. A morte parou de representar no Gilson uma mudança de estado. Estar sozinho parou de significar uma mudança de estado. Eu estou pronto para entregar aquilo que eu vim entregar. Porque Perfeito. O externo parou de significar essa alteração de humor. Eu não preciso de reconhecimento. As críticas não dizem sobre mim. Podem me dar informação. Ó, Gilson, acho que você precisa melhorar nisso. Ô, Mário, eu vou analisar. Obrigado. Não vou desconsiderar. Sim. Eu vou analisar. Você me elogia, eu vou falar, cara, beleza, obrigado. Sim. Pode ser que é seu isso e tá ok. E não conversa comigo, porque eu não sou aquilo. Não te comove, nem te deprime, então... E pode ser que eu, nesse momento, esteja passando uma mensagem que, na mesma vez, lembra do começo, a mensagem é mais importante que o mensageiro, então eu quero que vocês que estejam assistindo foquem na mensagem, não no Gilson. Eu só passei por isso para ser um mensageiro daquilo que você precisa saber. Então não diz sobre mim. E com a história que você contou, realmente no digital é isso, né? Foque na mensagem, né? Talvez seja isso. Aliás, eu vou pedir para você depois falar a mensagem final. A gente está nos últimos instantes, eu não sei como aconteceu, mas já estouramos o prazo aí. E, enfim, Gilson, eu vou fazer uma dinâmica contigo. Tá bom. Coloca a mão aqui dentro, tira alguma coisa. Isso. Beleza. Aí. O Homem de Ferro, né? Homem de Ferro representa aí um super-herói. Sim. E me diz se foi alguma dessas histórias que já fez você se sentir o super-herói, se foi essa que você contou, se teve alguma outra história em que alguma outra passagem que você se sentiu um super-herói, ou algum outro feito que você falou, puxa, realmente Mário, meu maior sonho de vida era me tornar pai. Olha. Desde criança, eu tenho uma conexão muito forte com criança. Olha. Né? De bebês olhar assim, de ter uma conexão. Então eu falei, a grande missão é eu ajudar um ser humano desde o momento que ele nasceu
a apresentar o mundo pela porta correta, mas pela porta que eu acredito que todas as pessoas, na minha concepção de vida, deveria ser apresentada. Então, assim, eu vejo que eu sou o super-herói para o meu filho no sentido porque eu crio provocações nele com 10 anos que eu entendo que isso vai gerar um impacto para ele quando ele for adulto. O que ele vai escolher, o que ele vai decidir é dele, a jornada é dele. Mas eu sempre busco provocar ele para ele usar os superpoderes dele em todos os lugares que ele tiver. Que legal. Né? Então eu falo assim, me fala uma coisa que você é muito bom. Ele fala, sou bom nisso. Então é isso que a gente vai colocar energia. Naquilo que você é bom. O Homem de Ferro, ele não tinha um superpoder. Então ele criou uma armadura usando a inteligência dele para ele ter o superpoder. Boa. Ele focou na inteligência. Então eu sempre trabalho o João Vitor no sentido do superpoder dele. Eu falo, seu superpoder é... Boa. Aí ele extrai. Ele extrai. Todas as vezes que ele não usa o superpoder, eu falo, filho, o que está acontecendo que o seu superpoder não está sendo usado? Pai, não estou tão bem ali. Então vamos tratar, porque o dia que o Homem de Ferro não estava bem, ele não conseguiu ajudar as pessoas. Entendeu? Então assim, eu me vejo um Homem de Ferro quando todas as vezes que, aí não só do João Vitor, todas as vezes que eu, em contato com você, levo você a refletir se você está usando o seu superpoder. Perfeito. Entendeu? Então é nesse sentido. Então eu queria te fazer uma pergunta. Vamos lá. Mário, hoje, quais são ou qual é o seu superpoder? Como que você descobriu que você tinha esse superpoder que você tem hoje? Meu superpoder, não sei se é superpoder, mas é realmente de poder colocar a minha atenção para quem está ali do meu lado, seja meu paciente ou seja um amigo, e poder proporcionar uma cura no quesito físico ou na parte metafísica, né? Então, quando eu não estou com o meu superpoder é porque eu não devo estar bem comigo e eu não consigo fazer isso, né? Mas o maior medo era de não conseguir passar essa mensagem aqui que eu estou passando para o mundo. Então, eu acredito que seja também o desbloqueio, né, de começar esse novo projeto, e agradeço você, agradeço as pessoas que estão aqui. E muitas vezes no seu Instagram, no seu YouTube, você posta alguma coisa, mas não é todo mundo que vê. Você é estrategista, sabe como todo mundo pode ver. Mas aqui, se você tivesse todo mundo ouvindo, vendo, assistindo, qual seria a mensagem final, então? E já agradeço a sua participação. A minha mensagem é você perceber se você está criando um impacto que você veio... se você está gerando o impacto que você precisa gerar, se você está gerando a mudança que as suas maiores habilidades se conectam a essa mudança, ou se você está vivendo apenas uma vida para você, uma vida fechado dentro de uma caverna, simplesmente passando por esse mundo sem realmente criar a mudança que só você pode fazer. A mudança que eu posso fazer, só eu posso fazer. A mudança que o Mário pode fazer, não adianta, eu não vou conseguir fazer o que você precisa fazer. Então, muitas vezes, muitas pessoas se escondem atrás desses medos, desses julgamentos e não se conectam a isso. O digital é um canal, é uma forma, é uma ferramenta. E eu posso ajudar você a se conectar com essa fonte, tanto fonte de propósito, fonte espiritual, como linkar você ao canal da tecnologia para potencializar a sua mensagem para o mundo. Então essa é a minha mensagem. Perfeito. Pegou a pílula, o diamante, a pérola de sabedoria. Essas são as que os meus convidados, entrevistados, vêm dar aqui pra gente. Então, que bom, na próxima quarta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, né, a gente vai estar aqui, então, no SabaCast. Até mais. Tchau. Beleza.